Se você estava até ontem em cima do muro, com dúvida de que o inglês não pode ser usado no seu dia a dia, vem comigo, esse vídeo é para você. Solta a vinheta. Hello my friends, how are you doing? Teacher Audrey, aqui com vocês mais uma vez no canal Fala Inglês com Audrey Souza. Beleza? Vamos entrar no nosso assunto então. Vem comigo. Eu não sei se você já ouviu falar essa expressão. Sabe quando alguém compra uma coisa extremamente inútil, falando abertamente? Uma coisa inútil, que está ali, que custou caro, mas ninguém usa. Como, por exemplo, comprar um piano de cauda numa casa onde ninguém toca piano. A expressão é a seguinte: fulano comprou um elefante branco. Imagina um elefante dentro da sua sala. Já seria estranho. Agora, um elefante branco. Não tem o menor sentido você botar um animal gigante dentro da sua casa como decoração. Essa expressão no inglês também existe. É white elephant, elefante branco. Você tem algum elefante branco na sua casa? Outra expressão que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: little white lie, mentirinha branca. Do ponto de vista moral e ético, não existe meia mentira ou mentirinha branca, mentira leve, mas não é o nosso objetivo hoje. A mentirinha branca é aquela coisa assim, por exemplo, alguém faz um almoço para você e você, na hora que você põe a primeira garfada na boca, você pensa assim, que comida esquisita. Mas você não quer ofender a pessoa que está te recebendo. Você não quer ser ingrato com o carinho que a pessoa teve preparando aquele alimento para você, certo? Então você vai falar, tá gostoso, mas não tá gostoso. É isso que a gente chama de mentirinha branca. Então, como dizer isso em inglês? A little white lie. Little white lie. Outra expressão bastante comum é white collar. White collar. Não é color. Collar. C-O-2-L-A-R, como você está vendo aí. White collar. Colarinho branco. Colarinho branco é quando a gente se refere a alguém que tem uma profissão que exige uma roupa mais social, um traje mais adequado, por exemplo, área do direito, os políticos, e, em geral, ambientes de escritório que exigem uma roupa um pouco mais clássica, um pouco mais social, né? E a gente costuma dizer que são os colarinhos brancos, white collar. Uma curiosidade para você, que a gente não tem no português, mas é o seguinte: para os americanos existe uma diferença entre o white collar e o blue collar, que seriam pessoas da área intelectual e pessoas de trabalho mais braçal, pessoas que fazem, que constroem. Então, quem trabalha no esforço físico é blue collar, e quem trabalha em ambientes fechados, ambientes de escritório, na área intelectual é white collar. A outra expressão que eu trouxe para vocês é blue blood, sangue azul. As pessoas de origem europeia, no início da história do Brasil, na colonização, nós tínhamos ali as pessoas de pele branca, que são as pessoas que vieram da Europa, os colonizadores. E a pessoa que tem a pele branca é como se as veias aparecessem mais, né? Quando você olha assim, as veias não aparece, não dá a impressão que é azul. Por esse motivo é que as pessoas são chamadas de sangue azul, as pessoas nobres. É bem simples. Essa é uma tradução literal. Blue blood, sangue azul. Eu falei agora há pouco da mentirinha branca, dando exemplo de alguém que te recebe com muito carinho.
Existe uma expressão no português, e ela existe também no inglês, que é quando você é recebido de uma forma muito honrada, quando você é muito valorizado por alguém que te recebe. Essa expressão, no português, a gente fala estender o tapete vermelho. E me vem à memória uma solenidade onde você recebe um presidente, um rei, uma altíssima autoridade, né? E para falar isso em inglês, a gente diria o seguinte: roll out the red carpet. Desenrolar o tapete vermelho. Fácil, não é? Sabe quando surge para você uma oportunidade incrível, uma oportunidade ímpar, um momento que você sabe que jamais vai se repetir na sua vida, como por exemplo, uma pessoa que joga futebol ser convidado para entrar num grande time, ou você ganhar uma viagem para um outro país, você ganhar um carro, uma oportunidade de emprego, um namorado ou namorada, uma oportunidade única. A gente diz que é uma oportunidade de ouro. Pensa comigo, como é que fala ouro em inglês? Gold. Dourado é golden, EN no final. Então, uma oportunidade de ouro seria a golden opportunity. Golden opportunity. Repete comigo. Golden opportunity. Golden opportunity. Uma oportunidade de ouro. Falando ainda a respeito de oportunidades, algumas situações na vida dependem de uma liberação, de uma autorização. Quando nós temos autorização para fazer algo, nós dizemos que nós temos o sinal verde. Sim ou não? Sinal verde. Como diria isso em inglês? Green light. Green light. A luz verde, ou sinal verde em português. Tem outra expressão que é usada de forma um pouco pejorativa, em algumas ocasiões talvez até de forma injusta, talvez pela forma que a gente avalia as coisas sem conhecer a fundo. E a expressão é a seguinte: a ovelha negra. Você já ouviu falar essa expressão? Não ouviu? Talvez até você já tenha dito. Às vezes a gente usa meio em tom de brincadeira, mas ela pode ser também negativa. Como diria a ovelha negra em inglês? Nesse caso também é uma tradução literal. Black sheep. Black sheep. A ovelha negra. É aquela pessoa diferente, né? Todo mundo é igualzinho e a pessoa é diferente. Ou todo mundo certinho e a pessoa vive pisando na bola. É a ovelha negra. The black sheep. Quando algo é muito bom, a gente usa a expressão arrebenta. Como é que eu diria isso em inglês? That hit the spot. Hit the spot. Arrebenta. É demais. É show. Sabe quando tem alguma coisa que você quer falar há muito tempo, mas você não achou ainda o momento apropriado, ou você ainda não achou a forma apropriada de falar aquilo, e aquilo fica engasgado? Aí quando você fala aquilo, você sente um certo alívio, você se sente bem, você sente que botou para fora algo que estava te incomodando. Em inglês a gente usa essa expressão, get off the chest, arrancar do peito, get off the chest. Sabe quando você faz um passeio muito agradável, quando você faz uma viagem que muda a história da sua vida, ou quando você ganha um presente que você sempre sonhou, você fala: eu me sinto uma outra pessoa. Como dizer isso em inglês? I feel like a new person. I feel like a new person. Vai, sua vez.
Isso. Outra expressão que a gente usa bastante é: isso foi a gota d'água. Quando um fato vem culminar em uma decisão drástica. Por exemplo, você está em um emprego onde algo acontece e você não concorda ou algo incomoda você, e chega um dia que aquilo se repete ou algo similar e você fala: não, isso foi a gota d'água, eu preciso tomar uma atitude. Como dizer isso em inglês? That's the last straw. That's the last straw. Isso foi a gota d'água. Essa é a frase oficial das pessoas que não são muito organizadas com o horário. Antes tarde do que nunca. Better late than never. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Quem nunca usou essa frase, que atire a primeira pedra. Essa próxima frase, ela não é literal, tá bom? Não é que você queira chamar alguém de diabo, é apenas um ditado popular. Quando você está conversando com uma pessoa a respeito de outra pessoa e essa outra pessoa, que era o assunto, que era o alvo da sua conversa, chega e alguém diz assim, falando no diabo, aí a pessoa aparece. Até quem diga, falou no diabo, aparece o rabo. Faz uma rima, né? Então, speak of the devil, falando no diabo. Para equilibrar um pouco, vamos falar de bênção. Sabe aquela expressão em português que a gente fala assim, há males que vêm para bem? Há males que vêm para bem. E às vezes até brincando eu falo, há malas que vêm de trem, porque o sonho é parecido. Nada a ver com a frase original, mas tudo bem. Há males que vêm para bem. Como dizer isso em inglês? Será que existe uma expressão similar, uma expressão paralela? A expressão seria a blessing in disguise. A blessing in disguise. Um mal que vem para bem. Outra expressão que a gente usa bastante também é quando você está contando que alguém, por algum motivo, começou a chorar profundamente, desesperadamente. A gente fala, fulano caiu em lágrimas, fulana caiu em pranto. Em inglês essa expressão seria burst into tears. Burst into tears. Repete. O final é meio carregado da letra T. Burst into tears. Burst into tears. Mas se você praticar, você vai ver que não é difícil. Vem comigo para a próxima. Essa expressão, ela é bastante parecida na sua estrutura, mas o significado é diferente. To get cold feet. Or to have cold feet. No inglês, essa expressão é quando você não tem muita confiança para tomar uma decisão. É como se você sentisse o seu pé frio e isso fosse um sinal de que algo errado não está certo. Algo errado não está certo. É um sexto sentido, talvez. Então, to get cold feet, ou to have cold feet. No português, apesar de ser quase igual, mas quando a gente fala que alguém é pé frio, o sentido é diferente. Interessante essa comparação. Pé frio é a pessoa sem sorte, né? Por exemplo, você vai num lugar onde vão sortear muitos prêmios, aí você leva um amigo seu, um parente, um vizinho, leva alguém com você e lá no sorteio você não ganha nada.
Aí você vai falar, culpa é sua, você é um pé frio. Essa expressão é uma verdade muito forte. Eu diria que é uma verdade poderosa. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Ações falam mais alto que palavras. Nem preciso falar nada. Pensando nas atitudes, nós podemos ter atitudes boas e atitudes ruins. Quando a atitude é ruim, a gente pensa assim, poxa, não devia ter feito isso. Mas não adianta chorar sobre o leite derramado. Já ouviu essa expressão? Chorar sobre o leite derramado. How do you say that in English? Como se fala isso em inglês? Cry over spilled milk. Cry over spilled milk. Em compensação, quando você tem uma boa atitude, quando você faz uma boa escolha, a gente costuma dizer, nossa, fulano acertou na mosca. A mosca é aquele ponto central no alvo. Sabe aquele alvo quando você arremessa um dardo, tem uma bolinha e os círculos em volta. Quanto maior o círculo, maior o tamanho do seu erro. E quando você acerta bem no centro do alvo, aquilo é chamado de mosca. Então acertou na mosca, acertou o objetivo. Fazendo um paralelo até com esse raciocínio, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando você acerta uma escolha, a gente costuma falar, acertou na mosca. Como é que a gente fala isso em inglês? Você já parou para pensar? Eu vou te ensinar. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Nail aqui não é unha. Não é unha. É o prego. Prego, sabe aquele objeto de metal que a gente usa para botar na parede, para unir madeiras ou para pendurar coisas? Nail também é sinônimo. Nail, unha, nail, prego. To hit the nail on the head. Não é botar um prego na sua cabeça, por favor, não vai confundir. É acertar diretamente na cabeça do prego, ou seja, acertar na mosca. Entendido? Sem confusão, vamos para a próxima expressão. Sabe quando você organiza a sua rotina, seu calendário, de forma que você consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo? Em português a gente costuma dizer matar dois coelhos com uma cajadada só. Você já deve ter ouvido essa expressão. No inglês, muda a vítima do homicídio, digamos assim. E ao invés de bater com o cajado, é uma pedra. Então, to kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Matar dois pássaros com uma pedra. Sabe aquela pessoa que fala na cara? Ela não pensa para falar, ela não avalia as palavras, ela simplesmente fala. O que vem na mente ela fala. Não tem um filtro afetivo para escolher as palavras. Sabe aquela pessoa? Como é que a gente diria em inglês falar na cara? Speak one's mind. Speak one's mind. Será que você é essa pessoa? Do you speak one's mind? Não tem, digamos, um filtro afetivo para escolher as palavras. Do you speak one? Outra expressão bastante utilizada no nosso dia a dia é aquela quando você compra algo muito caro. Muito caro. Independente se é um apartamento ou se é uma bala. Por exemplo, você pagar 1 litro de gasolina mais de R$7, vamos combinar, custa os olhos da cara. Já viu essa expressão? Ah, isso aí foi o olho da cara. Seria um preço bem alto arrancar o seu olho para pagar por algo, certo? É isso que a expressão quer dizer. Como dizer isso em inglês? Qual é o equivalente?
To pay an arm and a leg. Pagar um braço e uma perna. Eu acho que no inglês é mais caro, hein? Será que é porque é em dólar? To pay an arm and a leg. Sabe aquele momento quando você quer se expressar e alguém vem, segura pelo braço e te fala: não é o momento. Dá um tempo, segura aí e segue o fluxo. Segue o fluxo. O que quer dizer? Quer dizer, deixa assim, deixa quieto por enquanto e vamos adiante. Num outro momento você se expressa, num outro momento você faz sua objeção, mas não agora. Deixa o barco seguir seu rumo. Como eu diria, segue o fluxo. To go with the flow. To go with the flow. Tem aí o texto na tela para você. Sabe aquele momento da conversa quando o clima fica pesado? Ou quando você está com uma pessoa que você não conhece, você não sabe os hábitos da pessoa, não sabe do que ela gosta e fica meio sem assunto? Aí você faz o quê? Você quebra o gelo. Como é que fala quebrar o gelo em inglês? Break the ice. Break the ice. Quebrar o gelo. Essa próxima aqui eu hesitei um pouco. Eu não queria colocar nesse vídeo. Mas eu acho que ela acaba sendo importante. Eu não sou muito a favor dessa expressão, procuro evitar. Na verdade, em meio século de existência, eu usei muito poucas vezes. Talvez 10 vezes na minha vida toda. Não costumo falar, não gosto que falem perto de mim. Mas às vezes, em alguns momentos, a gente precisa usar essa expressão. Que é shut up. Talvez até por curiosidade você já ouviu, mas não sabe como escreve. Tá aí para você ver. Cale a sua boca. Se você pensar no contexto, não é uma expressão chula. Também não é grosseira. Simplesmente está orientando para que a pessoa se cale. É que a gente sempre usa em momentos de explosão, né? E às vezes no momento que não é ideal, você manda a pessoa se calar, ou a pessoa não gosta da forma que você fala, enfim. Só para você saber que existe um equivalente em inglês. Você acha que eu estou falando demais? Por favor, não me mande calar a boca. Shut up, cala a boca. Novamente, para trazer o equilíbrio, a paz, momento zen, falamos em calar a boca, agora vamos falar em algo bom, em algo agradável, em algo prazeroso, que é a paixão. Você sabe como dizer em inglês? Apaixonar-se? To fall in love. Fall é o verbo cair. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade. A estação do ano, outono, é autumn, mas você pode também dizer fall. Por que fall? É a estação onde as folhas caem das árvores. Então, fall, cair. Fall in love. Cair no amor. Não tem muito sentido. Lembra que eu falei no último vídeo sobre os phrasal verbs? Então, esse é um phrasal verb. Fall in love. Por que cair de amor ou cair no amor? Porque é uma coisa que acontece de repente. Ninguém fala assim, eu vou cair. Está programado, está no meu calendário, na minha agenda, eu vou cair. Vai ser agora. Estou caindo. Está vendo a minha queda? Agora eu já caí. Ninguém faz isso. Você está caminhando e de repente você cai. É muito rápido. Por isso se diz fall in love. Fall in love, apaixonar-se. Você pode se apaixonar por uma pessoa, por uma profissão, por um idioma. Pegou? Fall in love for English. Outra expressão que eu separei para compartilhar com vocês é a seguinte. A drop in the ocean. Uma gota no oceano. Nós temos uma expressão similar
no português, só que é um sentido um pouco diferente. Essa expressão, a drop in the ocean, é o seguinte, você, por exemplo, se incomodar com o ruído que você está ouvindo, sendo que a circunstância daquele momento é muito mais grave do que o incômodo daquele ruído. Então, o incômodo do barulho é a drop in the ocean, é uma gota no oceano, porque existem coisas muito mais graves ou muito mais importantes acontecendo naquele momento. A expressão similar em português seria uma tempestade num copo d'água, né? É inversamente proporcional, mas por que eu trouxe essa expressão? Porque tem a ver com o oceano, né? Então, a tempestade num copo d'água quer dizer uma coisa simples que você faz ser uma coisa grave. Uma coisa pequena diante do contexto, a drop in the ocean. Me conta uma coisa, já aconteceu com você de olhar para uma pessoa e fazer um diagnóstico baseado naquilo que você vê, seja pelas roupas ou pelo comportamento, pela forma de falar, e você prescrever um diagnóstico a respeito daquela pessoa. Depois você ter a oportunidade de conhecer essa pessoa e ver que não tinha nada a ver com o que você imaginou, seja para bom ou para ruim. Já aconteceu com você? Como é que a gente fala isso em português? Você estava julgando o livro pela capa. To judge a book by its cover. Julgar um livro pela capa. To judge a book by its cover. Vou contar uma historinha para você. Era uma vez uma pessoa que estava em cima do muro. De um lado do muro estava Deus. E Deus dizia para essa pessoa: vem para cá, vem para o meu lado. Fui eu quem criou você. Eu tenho muita coisa boa para você. Eu preciso mostrar para você como o meu amor é grande. Do outro lado estava o diabo. E aí alguém falou: ô diabo, o argumento de Deus é muito bom, hein? Você não vai tentar argumentar, contra-argumentar, não vai tentar convencer essa pessoa a vir para o seu lado? Aí o diabo falou assim: não. Fui eu quem fez o muro. Se ele está em cima do muro, já é meu. Brincadeiras à parte, como é que a gente fala em inglês estar em cima do muro? To be on the fence, ou sit on the fence, sentar na cerca. Se você está sentado na cerca, ou como dizemos em português, se você está sentado em cima do muro, significa que você é neutro. Você não está nem para um lado e nem para o outro. To sit on the fence, em cima do muro. Se você colocar em prática essas frases que eu te ensinei hoje, você sabe qual é a chance de você não evoluir no inglês? Sabe, eu vou te falar. Mas nem que a vaca tussa. Será que existe uma expressão parecida com essa no inglês? Nem que a vaca tussa. Como é que os americanos falam quando algo é impossível de acontecer? Pegou a dica? Pratica as frases e o seu inglês vai, ó, decolar. Como é que a gente fala nem que a vaca tussa em inglês? Logicamente é uma outra frase, mas é a frase que se usa por lá. When pigs fly. Quando os porcos voarem, você não vai aprender inglês com essas frases. Para terminar, eu sei, eu também queria ficar mais com vocês, mas eu sei que você tem um monte de coisa para resolver e que você está ansioso para colocar essas frases em prática. Eu quero agradecer a todos vocês que têm participado. Nos últimos dias o canal tem crescido muito
e eu sou extremamente grato a vocês. Vocês que assistem meus vídeos, vocês que se inscreveram, vocês que têm compartilhado meus vídeos. E eu espero do fundo do meu coração que algum dia no futuro nós possamos ter uma nação bilíngue, não com uma visão comercial de espalhar escolas pelo país, mas espalhar conhecimento pelo país. Nós temos um país gigante pela própria natureza, com talentos incríveis, e esse talento não pode ser desperdiçado. Por isso que eu faço meus vídeos e procuro ensinar o inglês para qualquer pessoa que quiser. E aproveitando que a gente está aqui encerrando mais um vídeo, eu quero novamente convidar você que ainda não se inscreveu. Se inscreva no meu canal se você gostou desse conteúdo, e só se você gostou. Deixe o seu like, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que virão. Sempre que tiver uma novidade no YouTube, sempre que eu postar um vídeo novo, vai chegar um aviso para você. E aproveita, compartilha esse canal. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao inglês democrático, o inglês que está acessível a toda e qualquer pessoa. Vamos juntos nessa causa? Vamos espalhar o inglês pelo mundo? Vem comigo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.